Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma entrevista do portal Célio Garcia. Nós estamos aqui hoje com a Leila Mariné da Cunha Guimarães, mais conhecida como Leila Mariné. Ela é psicanalista e membro do Aleph, Escola de Psicanálise. A Leila era uma jovem estudante de Ciências Sociais quando entrou na Fafiche, né, na UFMG, e conheceu o Célio e o já conhecido e famoso setor de Psicologia Social. Depois, Leila se tornou professora da UFMG e mestre em Ciências Políticas, para o qual ela foi orientada, né, no mestrado pelo Célio na sua dissertação. Leila, seja muito bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o nosso saudoso querido Célio. Queria que você começasse, então, situando aquele momento que você conhece o Célio, né? Que ano que foi e a sua ida para o setor, como estagiária, né? É um prazer falar do Célio. Eu conheci o Célio no primeiro ano, ele era meu professor, no primeiro ano do curso de Ciências Sociais, na Fafiche, em 69. Certo. E era professor de Psicologia Social e tinha um estilo assim, muito diferente, porque ele não tinha um programa, ele não chegava com uma proposta de programa, ele não dava aula. Ele sempre queria ouvir a gente, o que a gente, sei lá, o que a gente queria trabalhar e tal. E, com isso, era uma turma que ficava muito em silêncio, esperando, enfim. Acho que nós nunca tínhamos tido professor assim. Esperando o professor falar, né? E um dia, depois da aula, eu procurei ele e falei, olha, o pouco que ele falava eu achava interessante e tal. Eu falei, acho que você tinha que fazer você que tinha que trazer uma proposta, ou trazer um texto, enfim, fazer alguma coisa assim. E na próxima vez, acho que aí, se você topar, aí vai dar certo. E na vez seguinte, ele chegou exatamente no mesmo estilo. E o mesmo silêncio, o pessoal assim meio tímido e tal, não rendeu nada. Aí, quando acabou a aula, eu fui conversar com ele. Sim. Gente, mas nós não conversamos, a gente tinha combinado e tal, não sei o quê. E ele floreava essa história muito, porque ele dizia que eu briguei, que eu tinha botado um dedo no nariz dele. É mesmo? Isso tempos depois, né? Sim. Ele falava, nossa, ela era brava. E aí ele escutou, e depois falou assim, olha, a gente costuma se encontrar no setor de social, aqui embaixo, que era no subsolo também. Você podia aparecer lá, a gente se reúne, trabalha e tal. E eu achei aquilo engraçado, falei, engraçado, eu estava discutindo com ele, ele me chamou para trabalhar, né? E eu fui, comecei a frequentar, e, enfim, os 2 anos seguintes, o segundo e o terceiro ano, eu era monitora de psicologia social, o professor era o Júlio Mourão. Sim. E, enfim, o Célio... E você continuou convivendo com o Célio, então, mesmo sem ser seu professor? Continuei convivendo com ele, encontrava nas reuniões, as pessoas que ele sempre trazia gente de fora, né, da França. Comecei a me habituar a isso. E ele, ao mesmo tempo, ele ia meio encaminhando a gente, falou, olha, vai ter um concurso de estagiário no departamento aqui no curso de Ciências Sociais. Faz o concurso, porque se você passar, você já tem uma bolsa. Sim. Não é de monitor, não, mas, enfim, eu fiz o concurso, passei no concurso, então, esses 2 anos eu recebia como estagiária. Sim. Aí, no último ano da faculdade, no 4º ano do curso, o Célio me convidou para trabalhar com ele na Vale do Rio Doce. Era uma proposta, enfim, a inspiração era da análise institucional, o setor vinha de uma experiência, sei lá, turbulenta com o Lapassagne, Sim. E a gente estava lendo muito Luhroy e Lapassagne, e, enfim, a inspiração era da análise institucional, mas a análise institucional, digamos, ela não era pensada como possível, digamos, quando se tratasse de uma instituição
que tivesse no nível da produção, da infraestrutura. E, enfim, não era uma fábrica, mas era uma mineradora. Né? E o Célio era diferente, assim, no ambiente profissional, diferente da academia? Não muito. Acho que eu não diria que era muito diferente, não. Ele, claro que a conversa dele com as pessoas não era, enfim, ele era atento, sabe, à escuta, etc., mas todo o tempo, eu acho, ele estava elaborando. O trabalho na Vale era um trabalho que atravessava realmente a instituição. A gente ia para as minas, aquelas máquinas enormes, fazíamos reuniões com os encarregados, queríamos ouvir o que eles tinham a dizer, fazia reunião com os engenheiros, fazia reunião com a direção. E o Célio, enfim, a ideia da análise institucional, né, de pegar o analisador, que faz emergir alguma coisa, ele reuniu um dia, convidou as esposas dos engenheiros. As mulheres que eram jornalistas, que tinham trabalho e tal, tinham largado tudo para mudar para Itabira. Certo. E, enfim, para acompanhar os maridos, né, na Vale do Rio Doce. A reunião foi surpreendente, porque as pessoas queriam falar um pouco da experiência delas e, ao mesmo tempo, conversar sobre crianças, sobre os filhos. Enfim, foi um trabalho importante. Em algum momento, é claro que aparecem os limites, né? Sim. Entre a escuta dos encarregados, do pessoal das minas e do nível intermediário, da chefia e tal. E eu me lembro de a gente ia de carro uma vez por semana para Itabira, eles vinham buscar a gente, e eu disse para ele que a gente tinha chegado numa situação assim, mais ou menos limite. Eu disse para ele que eu não concordava que a gente mantivesse a coisa meio em suspensão. E o Célio me perguntou assim: você está me dizendo que não existe outra alternativa a não ser serrafileiras? Aí eu pensei bem e falei: não sei, talvez. E ele falou para mim assim: acho que você é meio feito eu. A gente anda sempre em direção ao abismo, mas a gente não cai nele, não. E eu nunca me esqueci dessa fala. É uma fala muito, muito interessante, né? Muito. E eu acho que tinha... eu lembrei essa fala no dia... Eu falei um pouquinho no dia da homenagem, né? No dia que ele recebeu a homenagem de professor emérito. E quando ele falou depois, ele retomou, ele se lembrou perfeitamente. E eu penso que tinha a ver exatamente com uma certa posição que eu acho que o Célio tinha, uma posição assim, desobediente, Sim. sabe? Enfim, bom, está no limite. Não, tem a contradição da questão econômica nas instituições da produção, a questão é mais aguda, mas a gente vai lá assim mesmo. Sim. Ou seja, Lele, ele estava sempre... Eu já ouvi outras pessoas falando isso. As pessoas levavam indagações e saíam com outras, né? E não com respostas. Exatamente. E foi um trabalho muito importante, eu penso que no meu currículo valeu muito. Lógico. No ano seguinte, eu fui aprovada pela Câmara como substituta da Marília, que estava indo para os Estados Unidos. Marília Mata Machado, né? Marília Mata Machado. Ela ia fazer o mestrado lá e eu entrei como substituta dela. E depois fiz o concurso, né, para a universidade. E você teve uma experiência com o Célio na engenharia também, não foi? Foi. E ao longo desse tempo comecei a acompanhar o trabalho dele na engenharia. Ele começou a trabalhar muito próximo do Evandro Mirra. Certo. E a gente ia para lá, ele se reunia com o pessoal na engenharia e fazia um trabalho que ele chamava de análise da prática científica. A gente começou levando para a engenharia a peça, né, trechos da peça Galileu Galilei, né, e o pessoal ficou muito surpreso, né? Essa coisa de uma certa ordem e Sim. do saber provocar mudanças. E eu acho que o Célio fez uma coisa muito interessante, que quer dizer,
Agora, no final, ele tinha um grupo da engenharia jovem que acompanhava ele, que fazia um trabalho com os jovens, um trabalho de transmissão, Com sabe? jovens infratores. É, Sim. transmissão de conhecimento mesmo, um negócio surpreendente, sabe? A maneira como é possível, né? Enfim, dentro do campo sei lá, do saber, né? Que o sujeito se aproprie, né, de um certo conhecimento, que era um trabalho extraordinário. Sim. E também, nessa época, eu fiz o concurso, passei para o mestrado na ciência política, e também nessa época eu comecei a acompanhar, porque ele estava dando aula na filosofia, no mestrado de filosofia, depois ele também no mestrado de letras. E aí eu acompanhei alguns cursos dele, ele sempre trazendo alguma coisa nova, né? O primeiro curso ele trazia o Castoriadis, né? A Instituição Imaginária da Sociedade, que já pensava outra coisa, tentando sair de uma certa noção unitária, que talvez a teoria marxista tivesse, da unidade, sabe? Para romper com o determinismo, uma certa abertura. E depois, no mestrado de letras, o Célio, ele inventou uma disciplina. Na época, a gente frequentava, eu, o Romu, que era do setor também, e o Hugo Mari, que era da linguística, que trabalhou conosco. Isso rendia outros trabalhos. Eu e o Romu escrevemos um artigo com o Hugo Mari sobre a produção do sentido e tal. E o Célio trazia o Chomsky, da linguística, que na época tinha, sabe, uma função, uma palavra importante nos Estados Unidos, por causa da guerra do Vietnã. Eu acho que exatamente. E ele introduzia Saussure e Lacan, entrando por uma outra via. E eu fiquei, na época, encantada com o curso. E eu e o Romu copiamos, inventamos o curso, propusemos um curso mais ou menos assim, na graduação. Foi um sucesso. Como os alunos, pois é, eu ia perguntar aí, os alunos acompanhavam, tinham noção que vocês estavam fazendo algo muito fora da caixa? Foi um sucesso o curso, eles acompanhavam, e o Jeff, né, que a gente perdeu há pouco tempo, nosso amigo, Jefferson Pinto. Jefferson Machado Pinto, o Jefferson dizia que ele sempre dava disciplinas optativas do tipo sobre a feminilidade, né, alguma coisa de psicanálise lacaniana, e ele dizia: é muito importante que os alunos tenham feito primeiro a disciplina com vocês. Eles chegam de outro jeito, já mudou alguma coisa. Sim. E na época foi um sucesso grande. A PUC criou a disciplina de psicolinguística e a FUMEC também, sabe, assim, depois da Federal. Então, foi um trabalho importante. E a gente começou nessa época, eu comecei a me interessar, o Célio estava, enfim, se apaixonando, né, pelo novo paradigma. Fala um pouquinho do novo paradigma, que eu sei que é um momento muito marcante também nessa sua trajetória junto com ele. E ele começou trazendo pessoas, porque o novo paradigma, enfim, ele começa com acho que o Nobel, que Maturana e Varela ganham na biologia, Exato, tratando o sistema imunológico a partir de um paradigma desconhecido da ciência, né? Que não era o tradicional, né? O dentro-fora. E aqui tinha o professor Nelson Vaz, né? Da biologia. E aí ele traz o Nelson Vaz, do ICB, que trabalhava com a gente, apresentava para a gente, enfim, e tinha já uma pesquisa na área de imunologia a partir do novo paradigma. E o Célio foi trazendo, na física aconteceu isso, na química, o Evandro ajudava ele um tanto, Prigogine, Stanger, e nas ciências humanas, né? Chega, enfim,
E nas ciências humanas, como é que a gente poderia pensar isso, né? Essa ideia de uma estrutura, né? Um sistema que produz a si próprio, né? Certo. E que é enfim, é um ponto de vista novo, né? Uma rede de componentes acoplados uns aos outros que produzem a rede que os produziu. Essa definição, ela permitia, enfim, como é que a gente ia pensar uma teoria do sócio, né, do social, a partir disso. E eu penso, a Regina Helena, quando fez a apresentação do CELI no portal, ela lembra isso, que a questão do novo paradigma era importante para o CELI para pensar também a subjetividade, né? Perfeito. A subjetividade concebida na origem como uma sintaxe, né? Esse ponto em que nós fomos falados pelo outro, né? Fomos ditos, nomeados, né? A constelação que preside o nascimento do sujeito. Isso é uma visão bem assim, multidisciplinar, né, Leila? Sem dúvida. E a universidade recebia isso, o lado mais tradicional, mais acadêmico, fazia, sei lá, acompanhava, existiam alguns conflitos assim de ideias, enfim. Eu acho que nas ciências humanas eles receberam, teve algumas publicações que a gente participou junto, eles receberam com uma certa surpresa, assim, meio de pé atrás, né? Mas receberam. E a minha dissertação de mestrado era sobre isso, né? Como pensar uma teoria do sócio. Sim. Autonomia, ciência social, né? Então, pensar... eu pegava como paradigma Hobbes e Rousseau, né? Em Hobbes, a visão do terceiro, do Estado, imprescindível. Rousseau, a ideia de que o laço social, o pacto, se produz a si mesmo e depois acaba produzindo uma certa ordem de ferro lá, né? E os desdobramentos a partir daí na sociologia, enfim, Durkheim, marxismo, um capítulo sobre Freud pensando na psicologia das massas, também, enfim, há 3, né? O chefe, o líder, a ideia, o terceiro. Mas a Freud tem uma parte, né, na psicologia das massas que ele fala sobre o paradoxo do pânico. E ele diz que ali é um paradoxo porque ele diz a massa nunca parece tão massa, e ele diz, eu não estou falando do pânico quando tem uma razão objetiva, né, um incêndio, sei lá o quê. Correto. E ela se comporta como uma unidade de uma maneira impressionante. E esse era o ponto que começou a interessar para pensar o novo paradigma nas ciências humanas, né? Enfim, como é que isso se funcionaria, sei lá, de alguma maneira meio, não sei, sozinho, né? Talvez. E eu faço esse percurso todo na dissertação, apresento o novo paradigma, apresento as ciências humanas, e era novo, mas, ao mesmo tempo, era sedutor, porque a proposta do novo paradigma, de alguma forma, ela fazia algum furo, de certa forma, no marxismo. Sim. Por exemplo, na ideia da consciência, de conscientização. Não. Enfim, o pacto social, o laço social, enfim, o sujeito nunca sabe dele, o que ele é, né, a origem dele. Ele está lá e desconhece. Então, não tem essa história de você, da ideia da consciência como se fosse uma ilusão e você vai transmitir a verdade, enfim, a ilusão se desfaz. Esse desconhecimento não é uma ilusão, é um objeto real. Ele não se desfaz porque você constata a existência dele. Com isso, o que seria um impasse, um obstáculo, ou um ruído, digamos, na
sei lá, na leitura do laço social, na questão do capitalismo, né? O Lacan diz que quem conseguiu pensar pela primeira vez o sintoma foi Marx, né? Perfeito. Isso se modifica, porque, enfim, você abre o determinismo para pensar, esse não é um impasse, um obstáculo, um problema, o ruído, sabe, a contramão é parte da questão. A gente não precisa de uma estrutura unitária. Então, acho que é muito novo. Então, eu me lembro que na defesa da minha dissertação, o professor da ciência política que estava lá, que é um grande pensador, um intelectual, Fábio Vanderlei, Sim. escreveu muitas vezes na Folha de São Paulo, Sim. Ele topou. Ele falou, olha, se fosse você, prosseguia, eu acho que tem fôlego de doutorado, ou seja, a gente tem que escutar isso, né? Alguma coisa se mexeu. E você seguiu em frente? Eu não segui em frente, não. E como é que foi a orientação do Célio? Vocês tinham encontros constantes? Era uma relação mais informal, mais técnica? Não, era bem informal e eu acho que o Célio ele não era bem um orientador. A gente se reunia, eu ia para lá, e aí a gente conversava, eu falava para ele as minhas ideias, agora eu vou trabalhar com isso e tal, e ele ia tirando o livro daquela biblioteca dele, entendeu? Lá, você diz, lá no consultório da casa lá dele. Lá no consultório dele. Com aquela escadaria lá, com aqueles montes de livro, né? Exatamente. Aí ele pegava e falava assim, não, você podia ler isso, Ele me dava material de leitura, e ele só leu o que rendeu aquele monte de coisas que ele me deu quando eu entreguei para ele para a defesa. Sabe? Ele ia fazendo... Eu me lembro que um dos últimos contatos de trabalho que eu tive com ele foi em 2013, que nós fomos a Paris para um colóquio de psicanálise, e a proposta de trabalho que eu fiz foi escolhida pelo Aleph, para representar, eu e uma outra colega. Certo. E eu fui discutir com ele sobre o trabalho, que era sobre o conceito lacaniano de transferência de trabalho, uma maneira de pensar a escola de um outro jeito, né? E ele fez um pouco a mesma coisa, começou a me dar uns textos. Você tem que conhecer o Cavaillés, ele era da resistência, sabe? Enfim, matemático, e tanto a matemática guiava a pesquisa dele quanto a política, enfim, e me deu um material muito importante. Eu acho que o Célio, ele trabalhava assim, ele alimentava um pouco, sabe? Dava corda. Dava corda, exatamente. Ele dava muita corda. E depois, enfim, na defesa, ele sustentou, sabe? Ele viu que teve uma certa repercussão. Não era possível fazer uma objeção se a gente situava o novo paradigma no campo das ciências humanas como alguma coisa nova, alguma coisa, de certa forma, à procura do objeto que ela pode tratar. Ele pensou na questão da subjetividade, entra toda a questão do discurso, né? Aí, se a gente pensar na origem do sujeito, enfim, e nos termos em que Lacan privilegia a questão do discurso, mais ao final do ensino dele, e eu penso que hoje uma questão, um objeto que a ser tratado a partir da perspectiva do novo paradigma, né? Essa rede que produz a rede que a produziu, são as redes sociais. O discurso hoje, né? Acho que eu estava lendo como é que ele chama? No Henrique Laurent, ele falando sobre essa forma contemporânea, né? Onde você nunca teve tanto a multidão, mas é uma multidão toda atomizada, né?
É um enxame, o que Lacan chamava de um enxame de significantes mestres, em que o sujeito produz um discurso que se reproduz a si mesmo, todas as pessoas supostamente sabem, acham que sabem, né? Está todo mundo dizendo a verdade. Enfim. Nossa, é muito atual, né? É muito atual, é muito atual. Eu tenho pensado muito no Célio, sinto muita falta dele, porque eu estou querendo escrever um trabalho sobre o discurso, sabe? Às vezes, quando essa situação que a gente está enfrentando, né, no Brasil, aí as pessoas às vezes falam, não, pois é, mas o índice, não, mas enfim, aumentou. Eu falei, gente, pensa na questão do discurso. O discurso é inaceitável. Inaceitável. É preciso tomar ele como um objeto e com os efeitos que ele produz. É isso. Né? Eu acho que é essa. Quando a Regina Helena fala, ela pega acho que é uma citação que o Célio faz do Lacan, em que ele diz assim, se o analista não conseguir manter no horizonte dele o horizonte da subjetividade no campo dele, ele pode desistir. E eu acho que é isso. É a questão da subjetividade, como é que essa rede que produziu o sujeito, né, acaba por tornar a produzir isso, e como é que o sujeito está colocado nesse campo das redes hoje. Sabe? Como é que ela alimenta, ela produz, e ela não para de se autoproduzir. É muito. Não dá vontade de discutir redes sociais com o Célio, ver o que ele não dá. estaria achando dessa confusão toda? A última vez que eu tive com ele, eu tive numa reunião das quintas-feiras, que o Bruno já estava organizando para ele. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães. Certo. E o Bruno falou comigo, o Célio falou para te chamar, para você ir lá na próxima quinta. E era uma quinta-feira onde os meninos, assim, os professores da engenharia iam. Esse grupo com quem ele trabalhava, esse grupo que assumiu esse trabalho de transmissão, né, quase que com os jovens infratores, e criou um grupo que produzia, que inventava, fazia, sabe? Tinha uma coisa da criação, das soluções. Isso que a gente vê um pouco na favela, né? O gato, a saída, a conexão, a eletricidade, enfim. E o pessoal estava apresentando sobre isso. Eu penso que foi por isso que ele lembrou de mim, porque eu frequentava isso lá no início, na análise da prática científica, e por conta do nosso trabalho juntos, né? E foi uma experiência boa, eu assisti, dei algum palpite, e no final... Foi o último encontro, né, que você teve com ele? Foi, o último encontro presencial foi esse. Sim. E ele estava, enfim, ele já estava falando com uma certa dificuldade, mas ele fez assim, ele segurou minha mão, eu dei a mão para ele, e ele conseguiu falar. Ele sempre me chamou pelo diminutivo, Leilinha, e ele conseguiu falar Leilinha, que virou um nome grande, né? Foi muito bom você ter vindo. E eu acho que eu não contribuí em nada, assim. Eu acho que ele me chamou porque ele sabia que aquilo continuava me interessando, sabe? Que a questão que estava ali ainda... Por isso que eu fico com uma pena enorme de que, nesse momento, a gente não pode, sabe? Não tenha ele como interlocutor para pensar as redes. Para ler os textos, para pensar a rede, né? A antiga rede, a rede social, enfim, as mesmas redes. Leila, interessante o seguinte, que nós estamos chegando ao final da nossa conversa e você começou me contando uma história do passado, quando você, né, de alguma forma, reclamou da aula dele, e ele falou com você assim, vem, vamos lá para o setor da psicologia social. E no final, no seu último encontro, ele te faz um novo convite, vem, né, que bom que você está aqui, né, ele te chama. Né, isso é muito interessante, né, coroa, né, um coroamento de um processo inteiro, não é isso?
Eu acho que eu devo ao Célio, sem dúvida, esse acompanhamento intelectual, onde ele nunca teve uma posição de mestria, nunca. Era sempre isso que você falou, vem, enfim, escuta, sabe? E a gente ia fazendo alguma coisa com aquilo, sabe? Acho que ele dava conta de acolher, que, enfim, era uma estudante de sociologia, não era de psicologia, e estranhar aquela coisa não diretiva, né? Você acha que sua vida, para a gente terminando, se você não tivesse conhecido o Célio, teria sido completamente diferente? Eu acho que ele não é o mentor da sua, né, carreira, mas assim, fez uma diferença muito grande? Muito grande, muito grande. Eu acho que todo o meu progresso intelectual tem a marca dele, sabe? Eu acho isso interessante. Não é uma influência, não é uma inspiração, não. É uma marca, é alguma coisa que ficou escrita, sabe? Assim, no modo de pensar. Sim. E um pouco nessa coisa que eu falei que é meio desobediente, né? Que é esse atrevimento, sabe, dele, a análise institucional na Vale do Rio Doce. Chomsky com Lacan estava na época justamente trabalhando a linguística, não entendeu e tal. Chomsky com Lacan, sabe? Não sei, essa abertura para não unificar as coisas, não harmonizar. Apostar um pouco nisso, né? Se aparece sabe, o ruído, né? O furo, é que, de alguma forma, a estrutura pode ficar mais complexa, né? Perfeito. Ou seja, vocês caminharam sempre em direção ao abismo, mas nunca sempre resistindo ao cair nele, né? Resistindo acho que a gente conseguiu não cair nele. E achando novos caminhos sempre, né? Leila, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. Acho que os nossos, né, leitores, ouvintes, navegantes vão gostar muito. Lembrando a todos que, né, várias das passagens aqui, né, quem quiser navegar pelo portal, a gente fala, né, lá vocês vão encontrar, fala sobre La Passagem, sobre o trabalho dele na engenharia, sobre o professor emérito, enfim, né, o consultório, a casa, a escada, os livros, enfim, tem um pouco disso tudo lá no portal, aí no portal onde nós estamos. Claro. É um portal muito importante mesmo. É rigorosamente um portal. Perfeito. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Acho que as gerações futuras vão gostar muito de nos ouvir, nos assistir. Tomara. Eu que agradeço, viu, João? Foi ótimo. Tá bom. Foi Um abraço, Leila. Tá, para você também. Tchau.